programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Veja agora. Nós que somos educadores, mais do que nunca, quando a gente fala recuperação, a gente quer de fato recuperar alguma coisa, né? E esse regime, muito pelo contrário, ele reprova geral. Você não vai fechar as portas do Sindiúti, porque nós vamos estar ombro a ombro com esse sindicato. Não é o governador, dono da loja de departamento, que quer fazer liquidação do estado de Minas Gerais, que vai nos calar. Porque nós estamos e continuaremos na luta. Educação e pedagogia não é técnica, é política integrada. Infelizmente, temos aí 33 milhões de pessoas famintas no país e nós regredimos aí, 40 anos na nossa história. O Sindiúti, a CUT Minas e vários sindicatos que representam o funcionalismo público realizaram uma manifestação na cidade administrativa em Belo Horizonte no último dia 5 de agosto contra o regime de recuperação fiscal. Os manifestantes afirmaram que o regime de recuperação fiscal dos governos federal e estadual coloca em risco direitos dos servidores públicos e da prestação dos serviços. O regime de recuperação fiscal, por exemplo, proíbe a realização de concursos públicos, congela carreiras e salários, diminui investimentos em saúde e educação e não resolve o problema fiscal do Estado. Acompanhe agora alguns dos principais momentos desta manifestação. Nós estamos aqui hoje com uma bonita construção que foi feita com os sindicatos do funcionalismo público estadual. Por quê? Nós fomos surpreendidos há uns 20 dias, há um mês atrás mais ou menos, com uma decisão do ministro Nunes Marques, que foi indicado pelo Jair Bolsonaro, autorizando o Estado de Minas Gerais a aderir ao regime de recuperação fiscal. E a decisão do Nunes Marques, inclusive, extrapola o que o governo pediu, porque a decisão do Nunes Marques diz respeito, inclusive, a passar por cima da Assembleia Legislativa e com toda a regulamentação do RRF podendo ser feita através de decreto. Então, nós fizemos uma bonita construção com os sindicatos do funcionalismo, junto com a nossa Central Única das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, para que nós estivéssemos aqui hoje com uma representação de todos os sindicatos, da maioria deles, dos sindicatos que representam o funcionalismo público estadual. E o governo Zema, que é incompetente, não conseguiu passar o regime de recuperação na Assembleia Legislativa, graças à nossa mobilização, graças à nossa luta, graças à pressão de todos os sindicatos, graças à greve que a educação fez, que a segurança pública fez. O governo, quando é incompetente, fez o que faz sempre: recorre ao Poder Judiciário para resolver as coisas que ele não consegue resolver na política, porque o governo Zema é o governo do zero Estado e é o governo que não conversa com absolutamente ninguém que pensa diferente dele. Há 2 semanas, vocês ouviram falar que diminuiu a alíquota do ICMS do combustível. Ouviram isso aí? Segundo o governo Zema, isso causará um prejuízo anual de 12 bilhões de reais por ano. Só que ele protocolou o regime de recuperação fiscal, o que impede de ir na justiça para reaver esses 12 bilhões. Então Minas não vai poder reaver esses 12 bilhões ano. Como são 9 anos, nós vamos chegar a uma cifra de 108 bilhões de reais. Sabe o que isso significa? 77% do total que nós devemos do Estado, que a União diz que a gente deve a eles. Só de não podermos entrar. Ou seja, não sabe fazer conta, não sabe sentar,
não sabe somar. Então não foi da escola, fugiu da escola e é por isso que ele odeia a escola, por isso que ele odeia o professor, por isso que ele odeia os servidores públicos que vão tentar ensinar isso para ele na marra, porque nós vamos ensinar na marra. Nós não tivemos aqui uma pessoa para defender o Estado de Minas Gerais e colocar uma posição adequada para a defesa do povo mineiro. Essa é a dificuldade que a FEM enfrenta, que nós todos enfrentamos, preocupados com os direitos dos servidores, preocupados com nossa água, com a nossa energia, que será privatizada, e contra isso nós estamos aqui para marchar juntos. E ele quer dar um golpe porque ele não respeitou a vontade política dos 77 deputados estaduais, a vontade política da Assembleia Legislativa, que são os representantes, queiram ou não queiram, democraticamente eleitos pelo povo mineiro. Então ele, não respeitando a vontade política da Assembleia, ele atropela a Assembleia Legislativa e o povo mineiro e foge das 4 linhas das regras e vai buscar na Justiça a autorização para aderir ao regime de recuperação fiscal. Nós não vamos admitir o desgaste, a destruição do serviço público mineiro. Estamos juntos, todos os sindicatos aqui, fortalecendo essa luta contra o regime de recuperação fiscal. Gente, esse regime de recuperação fiscal é um absurdo. Uma das coisas que ainda não foi falado é a perda de autonomia, não só política como administrativa do Estado de Minas Gerais. Porque com o regime de recuperação fiscal é eleito o comitê gestor composto por 3 membros. Destes 3 membros, 2 são do governo federal, só um que é do Estado. Então todas as demandas que o funcionalismo tiver ou alguma coisa, esse comitê vai barrar, como barrou no Rio de Janeiro. O senhor governador, ele passa por cima dos poderes, ele passa por cima da Constituição estadual, ele passa por cima de qualquer acordo e organização que tenha servidores públicos. Muitas vezes o discurso é manso, passivo e diz o seguinte: eu não vou mexer com os concursos, se eu tiver que mexer com os servidores estaduais, eu vou para a Assembleia. Ele foi para o regime de recuperação fiscal? Foi, perdeu. Foi para onde? Para o STF. Não vamos deixar enganar pelas palavras vindas do governo Zema. Não vamos deixar o povo também se enganar. O Estado que precisa de recuperação fiscal não abre mão de receita através da Lei Candir. O governo Zema tem um cartel de empresas que vieram aqui para se beneficiar do caixa do Estado de Minas Gerais, para se beneficiar da nossa riqueza, das nossas riquezas naturais, do nosso povo, para mercantilizar o povo de Minas Gerais e acabar com o serviço público. Nós que somos educadores, mais do que nunca, quando a gente fala recuperação, a gente quer de fato recuperar alguma coisa, né? E esse regime, muito pelo contrário, ele reprova geral, reprova o serviço público, reprova a população que depende do serviço público, né? E reprova os servidores públicos, jogando na miséria absoluta, mais ainda do que já está. Estamos nessa luta contra o regime de recuperação fiscal. O capitalismo vive uma crise e a resposta que os governos capitalistas apresentam ou é a guerra ou é ajuste fiscal, retirada de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. A proposta do regime de recuperação fiscal seria a institucionalização do neoliberalismo no nosso Estado. Nós já temos a lei de responsabilidade fiscal que retira do Estado a possibilidade de garantir políticas públicas e também direitos dos servidores. A saúde pede socorro, tá? Fora a reforma de recuperação fiscal, e a gente tem que fortalecer a saúde, o ensino, o funcionalismo público, tá? E que essa luta, que com essa luta a gente consiga recuperar tudo aquilo que nós perdemos ao longo dos tempos. Nós estamos aí alguns anos sofrendo com esse desgoverno aí. Começou na reforma da Previdência, que foi o desmonte do serviço público na reforma da Previdência Mineira, onde nós fomos praticamente já sucateados, e agora com essa reforma administrativa, o regime de recuperação fiscal está querendo colocar
a pá de cal para terminar com o serviço público. Nós temos que defender aquilo que historicamente nós construímos com a força do povo brasileiro. Segundo, dizer que esse regime, veja, é um regime, é que vai diminuir tudo aquilo que nós precisamos usufruir, que é fruto do nosso trabalho. Ele é um verdadeiro homem invisível. Ele faz tudo à distância. Ele fala mal da Copasa, mas ele é o maior, o Estado maior que tem na Copasa é ele. Ele quem gerencia a Copasa. E ele fala que a Copasa não serve à população, sendo que é o contrário. Então, ele é uma pessoa inservível. Dizer que somos contra esse regime de fome, esse regime de recuperação fiscal. Mentira, esse é regime de fome. É regime de desemprego, de destruição da classe trabalhadora e que nós temos que derrotar. Nós temos que derrotar esse regime, derrotar esse governador que sempre mostrou a que veio. Se depender desse governador, não existirá serviço público e nós temos que ser resistência. O que o governador tem feito é sempre contra os servidores, e eu quero aproveitar a oportunidade de poder dar solidariedade ao que você passou, Denise, e teve que provar, mostrando o Orelite, dizendo aqui, cadê os 30%? Não teve. Então o governador mente. Essa notícia do bloqueio das contas, o governo deu um tiro no pé, que ele vai atiçar mais ainda o movimento sindical mineiro e a CUT Minas como Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Já está preparado para esse tipo de ação do governo Zema. Ele está copiando o que foi feito lá em 2011, 2012. E a gente sabe se ajudar. E a gente tem unidade para isso. E o Sindiúti não vai ficar desguarnecido em momento algum na questão financeira da sua estrutura para continuar fazendo a luta que tem que ser feita. Você não vai fechar as portas do Sindiúti, porque nós vamos estar ombro a ombro com esse sindicato para construir uma unidade com os diversos sindicatos e associações para a gente colocar o povo na rua e dar resposta para a covardia do governo, porque isso é um ato de covardia. O bloqueio das nossas contas não vai derrubar a nossa categoria, porque vai continuar de pé. Nós já passamos por mais de 10 governadores. Então, não é o governador, dono da loja de departamento, que quer fazer liquidação do Estado de Minas Gerais, que vai nos calar. Porque nós estamos e continuaremos na luta. E se nos enterrarem, nós vamos nascer de novo. Porque, além de tudo, nós somos semente semente de esperança, semente de luta, semente de democracia, semente de respeito, semente de política como bem comum, semente de defesa da educação como direito, semente de defesa da saúde como direito, semente de defesa da representatividade que nós já temos como direito. No Zema não pode confiar, o RRF ele quer nos empurrar. No Zema não pode confiar, o RRF ele quer nos empurrar. Da Assembleia Legislativa temos lutas importantes. Atualize-se agora. Os representantes da Secretaria Estadual destacaram 2 déficits que nós, que moramos no Estado, que sempre liderou a educação pública do país, quer dizer, não é uma questão meramente governamental, é uma questão de esforço da sociedade em relação a esse tema. Eu chamaria atenção porque são problemas históricos, que é o acesso de crianças de 0 a 3 anos e EJA. EJA, vocês sabem, está sendo abandonado nos últimos anos pelos gestores educacionais, né? Porque tem uma concepção de sucesso individual, que eu diria que está embebido numa cultura do desempenho individual que afeta todo esse século XXI. Ou seja, nós estamos cada vez mais individualistas, os maiores algozes do nosso desempenho somos nós mesmos, né? O problema é quando órgãos públicos acreditam nisso.
Porque se é público, ele não tem que ter como questão central o sucesso individual, não é? Ele tem que ter como questão central a inclusão e a qualidade de vida e a cidadania como um todo, né? Então, a EJA vem sendo abandonada no país. Basta a gente entrevistar professores, alunos, que é evidente o que está acontecendo com a EJA no Brasil. Eu destacaria aqui uma questão, e aí eu entro numa questão de fundo que eu gostaria de sugerir. Eu destacaria ainda a questão do ensino médio. O ensino médio é um dos problemas e um dos pontos de estrangulamento gravíssimos da sociedade brasileira. Índices de evasão muito profundos e todas as pesquisas realizadas nesse segmento de estudantes, todas as pesquisas que são realizadas, seja da Unicef, seja do Conselho Nacional de Juventude, todas as pesquisas indicam uma profunda solidão dos estudantes do ensino médio em relação à qualidade do ensino. Então, não adianta a gente ter acesso se nós vamos ter um convite à evasão. A maior pesquisa nacional que já foi realizada em 2 turnos, inclusive em 2 edições no Brasil, foi a pesquisa Juventudes e Pandemia do Coronavírus, com mais de 60 mil adolescentes e jovens do país. E o que é que, para nosso desânimo como educadores e preocupados com a educação pública, o que é que eles dizem sobre a educação pública no Brasil? Eles dizem, em primeiro lugar, 30% deles falam, é do ano passado, portanto, nós precisamos atualizar esse dado, mas o que eles dizem é, 30% dos entrevistados, mais de 60 mil, eles dizem, eu não sei se eu vou voltar à escola ou permanecer, porque primeiro caiu a renda da minha família. Portanto, educação e pedagogia não é técnica, é política integrada. Eu vou falar da meta 16. A meta 16 do Plano Estadual de Educação. Vou ler a meta. Valorização dos profissionais de magistério da educação básica da rede estadual, buscando-se a diminuição da desigualdade entre o seu rendimento médio e dos profissionais de outras áreas com categoria e escolaridade equivalentes, respeitada a Lei Federal 11.738, de 16 de julho de 2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. Essa discussão do plano estadual, então, uma lei que foi sancionada em 2018, nós já tínhamos a lei 21.710 de 2015, naquele período, e nós não tivemos nenhuma política de cumprimento do piso salarial profissional nacional neste governo, nesse período de avaliação deste plano estadual de educação. Muito antes, pelo contrário, nós tivemos ações do governo do estado, em todos os aspectos, para destruir a legislação que nós conquistamos aqui em Minas Gerais, que garante o piso salarial para a jornada de 24 horas, que é a jornada estabelecida pela legislação mineira aqui para os trabalhadores, para os profissionais da educação. Ainda avançou ainda mais no processo de destruição, de tentativa de destruição da lei do piso salarial, porque atinge, inclusive, as professoras que já se aposentaram e que são alcançadas pela Lei 21.710. Então, o que nós temos hoje em Minas Gerais é um governo que não valoriza a educação, não valoriza, além de não conversar com os profissionais que estão na escola, não fez nenhuma política de valorização da nossa categoria que estava prevista na legislação mineira e na Constituição mineira, não realizou nenhum concurso público, é importante dizer isso aqui, o concurso público que nós batalhamos para que seja estendido aí o número de nomeados, é o concurso público do edital de 2017, e é importante destacar aqui, eu vou encerrar minha fala com essa consideração, diante de todas as declarações de inconstitucionalidade da contratação, diante dos 48% versus 52%, nós somos 48% de efetivos da nossa categoria de professores, 52% de contratados na nossa categoria. O Estado de Minas Gerais, então, tem até maio de 2023 para solucionar a questão
de acordo com a determinação do STF, que já declarou 2 vezes inconstitucional a forma de contratação permanente aqui no Estado. E o governo publicou 2 decretos, constituindo 2 comissões para elaborar, para analisar a realização de um concurso público, mas não tem prazo de trabalho, de conclusão dos trabalhos do decreto. Então, isso é muito grave. Nós queremos o concurso, mas nós queremos prazos. Não é simplesmente estabelecer uma comissão sem prazo determinado para que ela conclua os trabalhos, para que o andamento do concurso público se dê, então, da forma célere que precisa ser feita, porque o governo esperou, e agora usa como justificativa, inclusive, não posso fazer um concurso de um dia para o outro. Mas não aconteceu ontem a declaração de inconstitucionalidade, a primeira, a segunda, é uma questão histórica em Minas Gerais, e é uma cobrança que nós fazemos desde a fundação do nosso sindicato, que completa 43 anos agora, nesse mês de julho. Importante debate no programa Roda de Conversa. Veja agora. Nós vamos falar de carestia, Paulo. Hoje, no Brasil, nós estamos com 33,1 milhões de pessoas passando fome. De fato, uma situação muito crítica, não é, Paulo? Pois é, a gente vê aí as pessoas tendo que comprar soro de leite, né, ossos, arroz quebrado, né, todo tipo de alimento que não é apropriado, né, para a nossa alimentação, quando podem, né? Infelizmente, temos aí 33 milhões de pessoas, né, famintas no país, e nós regredimos aí, né, 40 anos na nossa história, né? Nós temos que mudar e avançar, né? Está na hora de dar um basta nisso. E também a gente não pode esquecer de falar do desemprego, né? Porque a gente fala assim, a inflação subiu, a inflação cresceu, mas a gente tem que falar também disso, sim, que as pessoas, junto com essa inflação, também estão ficando desempregadas. Então, o que a gente comprava 5 quilos, hoje a gente não consegue comprar 1 quilo mais. Você tem noção, em 2016, 2017... a gente, quando começou a pandemia, a gente tinha mais de 1.500 pessoas inscritas no MTD, precisando de comida. Quem está com fome também não pode esperar, como já dizia o Betinho. Então essas questões são emergenciais, né? A pessoa precisa de um prato de comida, precisa de uma roupa, de um agasalho, mas também é importante nós criarmos a consciência nessas pessoas. Nós temos que mudar essa política, nós temos que priorizar o povo brasileiro, né? Temos que priorizar a comida na mesa do brasileiro, né? Priorizar a saúde, a educação das pessoas, né? Aqui no nosso país, né? Senão, enquanto a gente estiver fazendo uma política voltada só para 1% da população, essa situação vai se perpetuando. Eu queria que vocês falassem um pouco disso, da questão da saúde e da educação, como na comunidade em que vocês estão, essa situação é percebida. Muito difícil, muito difícil. E a gente ouve muito falar, que fulano fez isso, melhorou aqui, melhorou. Essa melhora não chegou até a mim. Essa melhora não chegou até a mim. O posto de saúde, lá de onde eu moro, eu sempre falava, era um dos melhores. Hoje eu já não posso mais falar. Na pandemia ficou muito claro a falta de respeito com os alunos de periferia, os alunos mais pobres. Você haja visto que as crianças da comunidade na pandemia, durante os 3 anos, elas não tiveram aula. Aí se falou muito em aula online, aula não sei o quê, sabe, assim, apostila. Eu não vi isso na minha comunidade, sabe, assim. E quando tinha aula online, a mãe não tinha, era um celular por família com aqueles R$10 que põe, que não suporta nada. Queria ressaltar aqui um aspecto, que é a escola em tempo integral. O governo está implantando isso goela abaixo, e muitas vezes a gente sabe que o jovem, né, precisa de trabalhar, não pode permanecer durante todo o período. Às vezes o professor, né, como filho da senhora, a filha da senhora trabalha em 3 escolas. Se passa para o tempo integral, ela vai ter que abandonar uma. Com certeza. Então,
Isso é ruim para todo mundo, para os estudantes, para os professores. E tem que ouvir a comunidade. É triste para mim passar por essa situação e vergonhoso para o meu país. Que eu tenho orgulho em dizer, eu sou mineira, eu sou brasileira. Eu tenho orgulho disso. Mas, essa semana que passou, falou-se muito na televisão sobre uma família, um garotinho de 11 anos, que ligou quando ele viu a mãe chorando, desesperada, por ver os filhos todos com fome, um menininho de 9 meses, passando fome, chorando de fome. O que o menino fez? Ligou para a polícia. Precisou de ligar, desse menino, ligar para a polícia para que abrisse as creches para a mãe. Precisou dele ligar para a mãe conseguir o auxílio, porque o auxílio a burocracia muito grande para conseguir. A mãe não conseguia, estava ali aquela família. O que ia acontecer? Morrer de fome. E isso sem falar que esse tempo que esses meninos ficam sem comida, a mente deles não evolui. A gente precisa falar de outro assunto que está no auge, está nas manchetes, está na vida real, está no nosso dia a dia, que é o feminicídio, gente. E nós precisamos de acabar com a violência, sobretudo contra as mulheres. Então é importantíssimo a gente tocar nesse assunto hoje. É um absurdo, todos nós temos mães, né? Muitos têm irmãs, têm filhas. E assim, um mundo melhor que eu quero é um mundo melhor, né, para minha filha, né, para minha esposa, para minha mãe. Então, eu vejo a Maria da Penha, e aquela mulher tem uma força, né, uma simbologia muito grande, porque ela transformou toda a dor dela, né, num ato de resistência, né, num passo importante para a gente mudar essa questão, mas que ainda é insuficiente. Né? Nós vemos que avançamos muito com a lei, né, e aí vem outras leis, por exemplo, que facilitam, né, o acesso às armas, e aí a gente acaba regredindo. Né? Então, assim, nós precisamos retomar, né, essa luta contra a violência, né, e precisamos de mais políticas públicas, né, e menos armas na nossa sociedade. Como fazer valer as leis e o direito da mulher a não apanhar, a não passar fome, sabe, assim, com um presidente, com um líder que incentiva armas, que incentiva a violência, que incentiva o homem ser sempre o cabeça, ou então seja o que manda, é o que a mulher tem que obedecer. E aí eu chamo de novo a mulherada para responsabilidade. Gente, a gente não é gado. Eu vejo lá na minha comunidade, por mais que a gente trabalhe, brigue, as mulheres ainda têm muito medo. Porque viveu tantas centenas de anos sendo subjugada que hoje ainda é difícil acreditar que a lei pode valer e que elas têm voz e vez. Gente, vamos estar nos movimentos, porque os movimentos populares foi que me deu consciência, sabe? De parar de olhar para o meu umbigo e olhar para o umbigo de um todo. Então, vamos continuar lutando, sabe? Assim, na hora que a gente for lá votar, pensar nisso que eu falei, votar em pessoas que a gente sabe que está lá e que está lutando por nós, e não dá mole não, gente, colocar mais mulheres lá. As mulheres é que pensam em mulheres, então vamos pensar mais nisso. Sou professora convocada no estado de Minas Gerais. Como fica a minha situação em decorrência da decisão proferida na ADPF 915? Em decorrência da decisão proferida na ADPF 915, os servidores contratados até 31 de maio de 2022 poderão ter seus contratos renovados, dependendo de cada caso, até 31 de maio de 2023. Até o próximo programa.
Vem aí o 12º Congresso do Sindiúti e 24º Congresso das Trabalhadoras e dos Trabalhadores em Educação. Eleição e inscrição de delegadas e delegados até o dia 31 de agosto de 2022. Acompanhe mais informações pelo site do Sindiúti, www.sindutmg.org.br.